Iniciando aqui o episódio 10 do VangCast, o podcast da Livraria Vanguarda. E temos como patrocinador Parque Una Idealiza Cidades. E a gente está aqui no parque gravando esse episódio. Eu gostaria também de convidar as pessoas para seguirem o canal, para se inscreverem no canal e compartilhar esse episódio, que aí a gente consegue atingir muito mais gente que também gosta de livros, gosta de leitura e gosta de falar sobre isso que é tão importante. A gente ainda está encerrando a nossa campanha Faça da Leitura um Hábito em 365 dias, que vai até o final do ano. Então, quem não fez o seu vídeo ainda está com vontade, dá tempo de fazer o seu vídeo. Então, para iniciar o episódio 10 do VangCast, e eu sou a Beth, da Livraria Vanguarda. E eu sou o Laerto, da Livraria Vanguarda. Eu sou o Arthur, da FURG, do curso de Arqueologia da FURG. Eu sou a Daiane Carrasco, também trabalho na Universidade Federal do Rio Grande, a FURG. Muito bem, sejam muito bem-vindos, né, os nossos convidados de hoje. Eu até mexi no início que a gente tinha aqui 2 rio-grandinos, eles já me disseram que não eram 2 rio-grandinos, né, que o Arthur não era rio-grandino, mas já tinha uma história bem forte com a cidade. E a Daiane também, eu vou falar um pouquinho aqui sobre eles. Então, o Arthur Barcelos é historiador e arqueólogo, com estudos do período colonial na América Cultural, Material e Patrimônio. É professor do curso de Arqueologia da FURG e coordenador do laboratório HECATEC da FURG, de Cartografia Histórica. E é um contador de histórias e coautor dos livros infantis Lulu e Lua e O Pequeno Príncipe, uma história na África. Também é o criador do canal Mundo de Papel no YouTube e da página Pandemic Art no Facebook. Bem-vindo, Arthur. E a Daiane Carrasco, ela tem 42 anos, é casada, mãe de 2 meninas, nasceu e cresceu em Rio Grande, é graduada em Oceanologia, passou 2 anos no Amazonas durante seu mestrado, estudando insetos na Amazônia. Foi uma experiência incrível, participou de mais de 40 incursões à floresta. Voltou a Rio Grande, fez o doutorado em Oceanografia Biológica, pesquisando insetos de pântanos salgados, marismas. Atualmente é servidora do Instituto de Ciências Biológicas da FURG e ela acabou se tornando escritora por acaso, depois de ter um projeto de pesquisa negado por uma agência de fomento. Então, a gente vai conhecer um pouquinho mais os nossos convidados e eu vou começar, então, pelas mulheres aqui. Vou começar pela Daiane para falar um pouquinho mais dessa trajetória, contar um pouquinho mais para a gente, né? Um pouquinho sobre isso. Fica à vontade, Daiane, seja bem-vinda. Obrigada. Então, é exatamente isso, né? Eu sempre fui da área acadêmica, né, científica, fiz meu mestrado, meu doutorado, trabalho com insetos. E a escrita aconteceu comigo de uma forma muito acidental. Eu não tinha nenhuma ambição anterior de me tornar escritora. Mas quando eu tive esse projeto negado, eu comecei a reunir alguns artigos para escrever um artigo de revisão sobre doenças importantes do Brasil na década de 70. Achei que tinha colocado muito de mim, que não estava imparcial o suficiente para se prestar a uma publicação científica. Resolvi transformar o texto num texto que pudesse ser aplicado em escolas, né, sobre essas doenças. Também comecei a escrever e não encontrei o tom do texto, achei que estava extenso, que estava um pouco chato de ler. E comecei a ficcionar essa história a fim de que os leitores pudessem entender aquele contexto. E quando eu percebi, então, eu tinha um romance nas minhas mãos, né? Eu tinha já personagens, situações bem delineadas na história, e então acabei enveredando para escrever o meu primeiro romance, Ozzy Johnny. Vou mostrar aqui, ó, ela está olhando para cá porque o livro está aqui, ó, gente. Então, acabou sendo um romance, né? Exatamente, né? Onde veio uma inspiração de um trabalho técnico. Exatamente, né? Depois que eu já tinha delineado que eu gostaria, né, de fazer uma história ficcional, o objetivo da história era mostrar como surgem, então, essas ideias de saúde pública no Brasil, né? Fazer um paralelo entre democracia e saúde pública no nosso Brasil.
Por quê? Porque o nosso Sistema Único de Saúde ele só surge a partir da redemocratização do Brasil. A partir da Constituição de 88, da Lei Orgânica da Saúde de 1990. E muitas pessoas que têm menos de 40 anos, por exemplo, nem sabem, né, dessa história, como surge essa história. Então, eu optei por fazer, né, uma ficção que englobasse esses temas, né, para deixar, então, de legado literário aí, né, para os nossos leitores brasileiros. Basicamente, foi essa a ideia. Muito legal, né? Olha só. Muito show. Beleza, então. Obrigada, Daiane. E agora, então, Arthur, fala um pouquinho pra gente como é que é essa tua relação com os livros, né? Tu também tem um livro que está aqui, que já foi escrito, best-seller. Best-seller. Lá no meu bairro. Já está na reedição, né? A gente teve que fazer uma segunda edição. Eu nunca imaginei que ia um dia escrever livro infantil. Né? Eu gosto de ler desde muito jovem, desde que eu tenho memória assim, de contato com livros, mas não venho de uma família de pessoas que liam muito. Né? Meu pai tinha tão pouco livro que eu acho que eu sou capaz de lembrar quase todos eles. Cabiam numa caixa. Né? Não tinha tempo. Meu pai era uma pessoa que viveu para trabalhar. E minha mãe também não era muito de ler. Quando ela estava mais velha, ela começou a ler mais. Né? Aí os interesses dela, né? Espiritismo, cura e etc. Né? Eu acho que ela vivesse nos dias de hoje, minha mãe ia estar bem integrada com tudo que está acontecendo. Então eu acho que a aproximação com os livros veio na escola. Aí sim, né? Muito ida na biblioteca. Eu me lembro de pequeno de ser um cara que ia muito para a biblioteca, às vezes de castigo. Acho que vocês sabem que isso era comum, né? Anos 70, 80, né? Incomodou. Não tem onde deixar, vai para a biblioteca. Eu adorava isso. Adorava mesmo. Mas as professoras te incentivavam a leitura, não? Acabava acontecendo, porque eu comentava os livros, né? Eu acabava na aula falando, lá na biblioteca tem um livro sobre isso. E era assim, eu nunca fui muito quieto. Tá? Mas eu não achava que eu ia virar um escritor. Eu gostava de ler. Não por acaso, então, eu acabei. Eu fui fotógrafo durante um tempo, né? E o mundo da imagem também é muito forte para mim. Fotografia, filme, né? Imagens em geral. Mas eu acabei virando historiador, talvez por causa disso. Né? Talvez por causa desse interesse pela leitura, por livro. Para mim era uma coisa muito fácil. Aquilo para os colegas, quando eu cheguei no curso, os outros eram mais jovens, né? Eu já tinha, acho que uns 24, os outros tinham 17, 18. Eu via que para eles era uma dificuldade encarar um texto. Eu e os colegas que ou já eram militantes políticos, ou já tinham um pouco mais de idade e gostavam de ler, aquilo para nós era um passeio. Fluía. Então acho que dali veio a coisa de livro. Eu comecei a acumular livro, desde que eu entrei na universidade. Isso virou até um problema físico, né? Sou casado com uma arqueóloga historiadora, então duplica a biblioteca. E aí surgiu, depois de muito tempo, essa experiência que a gente começou, eu e a minha esposa Adriana, que é professora da FURG também na arqueologia. A gente resolveu contar a história para crianças. Já tem isso desde 2017 que isso começou. E derivou no primeiro livro, que foi A Lulu e a Lua, publicado pela FURG. Foi o primeiro livro infantil da FURG. A FURG nunca tinha feito um livro infantil. E aí se desdobrou no Pequeno Príncipe, uma história na África. Tá? Que foi feito primeiro para contar para crianças. E as nossas histórias sempre primeiro são contadas, depois viram livro. Né? Os dois que viraram livro e as que estão vindo por aí. E aí, bom, a gente teve a sorte, né, de contar com a parceria com o Alisson Afonso. Aí, bom... Precisa dizer muito, né? As ilustrações são muito lindas. E aí deu essa cara, né? Que o livro tem uma cara. Óbvio, ele é baseado num clássico. Isso já catapulta ele por si só, né? Mas o fato da gente ter essas ilustrações poderosas do Alisson, porque elas têm muita força, eu acho que isso deu um impulso. Potencializou o livro. Mas foi muito forte. Bom, vocês da Vanguarda viram isso acontecer, né? Sim, o livro nunca tinha em loja. É bacana quando o livro tem essa pegada, enfim. Fala pra gente um pouquinho, assim, dessa relação do Pequeno Príncipe normal, né? Eu ainda digo que o Pequeno Príncipe é uma história que todos deveriam ler. Eu considero uma história muito importante, que traz muitos insights, muitas coisas, em momentos diferentes da nossa vida. E o Pequeno Príncipe, uma história na África, assim. Fala um pouquinho pra gente. Bom, o Primo Levi diz que o que é um clássico, né? O clássico é um livro que nunca terminou de ser escrito, porque ele é sempre revisto por alguém. Né? E a gente acha que seguiu essa mesma orientação vinda do Primo Levi, né? O Pequeno Príncipe é um clássico dos clássicos, talvez, né? Um dos livros mais traduzidos da história. Ele está ali no ranking dos 4, 5 do mundo, né? E é um livro relativamente simples, quando a gente conhece o original, né? Uma história que ela é compacta, né? E com uma tremenda potência dentro. Porque é uma história que fala de amizade, respeito, amor, carinho, cuidado, afeto, né?
e se passa no deserto do Saara, que fica na África. Mas o Saint-Exupéry escreveu isso em 1943, quando ele estava nos Estados Unidos, num interregno da participação dele na Segunda Guerra. Ele era piloto. O que a gente pensou? A gente já estava envolvido com histórias de crianças negras, porque nós tínhamos criado a Lulu, que é uma personagem negra, uma menina negra que tem um amigo ruivo, que é o Caio, que vive 1000 aventuras. A nossa ideia era mostrar para meninos e meninas que eles podem ser o que eles quiserem. Okay. Que não existe nenhuma barreira, né? Desde que, claro, eles também façam a sua parte. Né? Mas a nossa ideia é que o mundo colabore para isso. E nós já estávamos nessa levada. E a gente estava no Café da Vanguarda, eu e a Adriana, um dia, e vimos que as prateleiras estavam cheias de Pequeno Príncipe, porque tinha vencido os 70 anos da morte do autor. E na mesma hora ela falou, disse, por que a gente não faz um? Assim, jogando a conversa. Sim, mas o nosso vai ser africano, pronto. Né? E aí já começou já a cabeça. Formou o nome. A cabeça começou a funcionar. A gente tem um afilhado que agora é um homenzinho, já aqui em Pelotas, o Bernardo Jardim. Ele serviu de inspiração, porque é um menino negro lindo, e na época ele usava um Black Power, ele tinha uns 9 anos, né? E aí a gente pensou, não, ele é o príncipe. Já veio na hora, assim, na cabeça. E construímos a história. A nossa história, diferente da história original, né? Ele não encontra um menino que vive num asteroide e é um menino branco, ele encontra um menino negro que é um príncipe de um pequeno reino africano, que vai contar para ele um pouco da história da África. A gente, com isso, fez o que a gente chama uma atualização da história, trazendo para o século XXI, né? Toda a questão da identidade, da luta dos negros, por ter reconhecimento na história, né? E é isso, a gente anda nessa levada, assim, né? Mexer com um clássico, com todo o risco que isso tem. Eu acho, Beth, que as expectativas que a gente tinha foram superadas, né? De aceitação. E tivemos muito, mas olha, para não dizer que não teve nada, um pequeno ruído, assim, de alguém achar, não deviam ter feito isso. Porque também acontece com clássicos, né? Principalmente Sim. quando tu faz essa questão de raça. Não, o livro foi muito bem aceito. Super. Aqui eu vou mostrar aqui a capinha dele de novo, né? E as ilustrações que tu fala, né? Estão muito lindas. E teve uma reedição, chegou agora. Isso, e ele nem saiu, na verdade, daqui da região, porque a gente não colocou ele em nenhuma livraria fora de Pelotas e Rio Grande. Mas acho que e no boca a boca, e nas livrarias. Mas foi... pela Vanguarda dá para conseguir aí por todos os Sim, já está. A site, segunda edição já está nas enfim. lojas, né? Já deve estar chegando hoje aí nas lojas de vocês. Isso aí. Muito legal. E, Daiane, como é que é a tua inspiração, assim, essa tua relação com a leitura? Se veio desde a infância? Tu tiveste algum estímulo? Sim, eu sempre fui uma ávida leitora. Sempre fui, desde de criança. Sempre fui muito curiosa, sempre tive bastante acesso a livros na minha casa, apesar da minha família ser uma família simples, né? Eu cresci no bairro periférico de Rio Grande, o Bucos, mas a gente sempre teve bastante acesso a livros, assim. E engraçado, né? Quando eu estava na graduação, eu fui professora de literatura brasileira durante 2 anos, 2, 3 anos mais ou menos. O meu melhor amigo era membro do DCE e eles fundaram um cursinho pré-vestibular solidário na época, né? Utopia. E foi muito engraçado que eles abriram lá as inscrições, entrevistaram as pessoas e não tinha professor para todas as matérias. Aí um dia, meu melhor, eu preciso de ajuda, não tenho professor de literatura, por que tu não aceita, então, ser professora de literatura? E eu fui, então, aceitei a missão de ser professora de literatura durante esse período da graduação. Então, no mínimo, eu lia 20 livros por ano, porque eu tinha, né, que passar esses conhecimentos para aquelas pessoas que cursavam o cursinho pré-vestibular solidário do DCE da universidade na época, né? Então, sempre foi uma paixão muito forte. É lógico que todo escritor, toda pessoa que se joga na escrita, pelo menos em teoria, deveria ser um bom leitor. Por quê? Porque a gente precisa de argumentos narrativos para contar histórias. Sim. Né? Então, isso é fundamental. Então, eu acredito que eu só consegui realmente produzir um livro de mais de 400 páginas sobre esse período da história do Brasil, porque eu tinha uma bagagem de leitura muito grande. Então, basicamente, eu acredito que foi isso. Às vezes a gente fala, mas nunca foi proposital a escrita. Sim, pode não ter sido proposital, porém mas eu tem tinha muita uma bagagem. bagagem. Estava preparada também, né? Questão de preparo, né? Sim.
Sim, sim, justamente, né, de conhecer vários autores, vários estilos de escrita, então isso me ajudou bastante realmente. E a questão da mudança do próprio texto, né, que tu falasse, né, Sim. Iniciou para ser técnico e não foi mudando, Exatamente. foi mudando, então isso realmente, a bagagem literária conta muito nesse processo como um todo. Não, isso com certeza, Beth. E as pessoas falam, mas eu não sei escrever, não sei o quê. Sim, mas um bom passo para começar é ler. Né? Sentar, ler e tentar aos poucos ir, né, melhorando seus argumentos. Né? E teus pais, assim, teus irmãos, não sei se tu tem irmão, mas também tem o hábito da leitura? Tenho 2 irmãs mais novas. Sim, de certa forma, sim. A minha irmã mais nova, ela é doutora também. Ela é doutora ela fez a tese dela com paleonto, né? Uma pessoa que lê bastante, mas também muito voltado para a área técnica, eu diria, né? Até esse momento. E a minha irmã do meio, ela é contadora, administradora, servidora do IFE. E também tem o hábito de ler, assim, mas acredito que das 3 irmãs aqui gosta mais de ler sou eu, né? Acredito que E esse estímulo, sim. tu acredita que foi da tua família, não foi mais forte da tua família do que da própria escola, como o Arthur está sugerindo, enfim, que foi a experiência dele. Então, sabe que é interessante isso. Meu pai gosta bastante de ler, a minha mãe é dona de casa, minha mãe não, assim como a mãe do Arthur, né, que ele acabou comentando, não tinha muito o hábito de ler. Mas quando eu era jovem, quando eu era criança, eu frequentava uma comunidade católica que tinha uma ordem religiosa que atuava lá, que eram as Irmãs de São José. E elas eram pessoas, assim, incríveis, eram mulheres muito cultas, viajavam o mundo inteiro. Eu ia muito para a casa delas. E eu tinha contato com os livros a partir dessas mulheres, né? Independentes, corajosas. Porque, às vezes, nós temos uma ideia um pouco estereotipada de algumas categorias, né, de profissionais, de pessoas. Então, às vezes, a gente tem uma visão muito limitada quanto aos religiosos, por exemplo. Né? E elas eram pessoas assim muito progressistas, inteligentíssimas, cultas. Então, o meu contato mais íntimo com os livros começou aí na casa delas, com certeza. Que bacana. Legal. E essa questão vamos pro Arthur, assim, e autores, assim, Arthur, quais são as tuas referências de autores, de obras escritas por esses autores que te impactaram, te envolveram mais dentro da literatura? Eu desde bem jovem, assim como eu disse antes, que eu me lembro de começar a ler os primeiros livros inteiros, né? Como todo menino, dali nos anos 70, que ia para a biblioteca, eu gostava de ver livros que tivessem muitas imagens. Assim, né? Então eu pegava livros... Quem não, né? Aquilo me atraía. No fim eu acabei virando fotógrafo, foi uma coisa engraçada, porque um dos livros que me marcou muito quando eu era pequeno, ele era um livro grande que tinha na biblioteca, que ele mostrava as coisas por dentro, um submarino por dentro, né, um hotel por dentro, e eu sempre olhava o estúdio de televisão por dentro. Era enorme, assim, era um infográfico, como se fosse um infográfico. No cantinho tinha alguém com uma câmera, no outro tinha um ator se maquiando. E aquilo, para mim, era fantástico, assim. E de um ponto em diante eu comecei a ler ficção científica. Não sei exatamente quando foi, mas foi ali anos 80 ainda, né? E eu virei um compulsivo leitor de ficção científica. Philip K. Dick, William Gibson, Isaac Asimov, Arthur Clarke, enfim, muita gente, né? Eu comecei a ler. E acabou acontecendo algo interessante. Essas leituras de ficção científica que eu fiz quando eu era jovem, eu tinha 15, 16, 17 anos, hoje elas me ajudam a entender muito do que a gente está vivendo. O que eu tenho lido hoje é basicamente fora do que eu leio. Eu tenho 3 formas de leitura. Aquilo que eu tenho que ler porque eu sou professor de arqueologia, oriento alunos, e eu tenho que estar coeso aí com os temas que eles querem e tenho que dar em aula. Aquilo que eu leio por pura diletância. E aí você não tem como imaginar, porque qualquer coisa pode cair na minha mão e eu ler, desde quadrinho até a Bíblia, mesmo assim, de pegar. E hoje eu vou ler Salmo, eu faço esse tipo de coisa. Bem eclético. É muito, mas eu sempre tento fazer tudo dentro de uma coisa só. Né? E esses caras que eu tenho lido hoje, homens e mulheres, que estão me ajudando a entender os dias de hoje. Então, os que estão me marcando muito são autores de agora, que eu tento colocar eles em diálogo com os da ficção científica. Então, por exemplo, pode citar alguns? Sim, eu vou até comentar assim, o que acabou acontecendo. Eu sou um arqueólogo. As pessoas, em geral, acham que arqueólogos estudam o passado. Os objetos, as coisas, as paisagens do passado. Na verdade, os arqueólogos estudam o ser humano e a sua relação com as coisas. No passado, no presente e olhando para o futuro.
Porque ela é uma ciência que se construiu em cima disso, tentar apresentar explicações através de artefatos e de paisagens. Né? Se isso acontecia para o passado, acaba acontecendo para o presente. Por isso que a gente tem um vínculo muito forte com a antropologia, que é uma área que também estuda os seres, faz muito sentido essa visão. É muito forte isso para a gente. Eu sempre digo a gente, porque eu e a Adriana estamos no mesmo movimento, lendo as mesmas coisas, fazendo as coisas juntos e também dentro do curso, tendo esse debate com os alunos. E às vezes são um pequeno detalhe, por exemplo, esse é um livrinho que a gente comprou na Vanguarda, né? A Vida Secreta dos Objetos. Ele é um livro bacana porque ele tem pequenas sacadas, né? Assim, a senhora máquina fotográfica queimou o filme. É um trocadilho. Né? A senhora fotografia já fez muita gente chorar. Então ele está falando de objetos em cada página, né? A senhora caneca jura que é só chá. Para fazer a pessoa pensar no quê? Os objetos têm vida. Não é uma vida própria deles, eles não saem andando. Eles têm uma vida que a gente atribui para eles. A gente anima eles o tempo inteiro. Tudo isso aqui está animado porque nós estamos aqui dentro. Se a gente sair daqui, a não ser o Woody, né, do Toy Story, que se move quando o dono dele sai, as coisas não se mexem, até onde a gente sabe. Então, o que eu tenho tentado fazer é tentar entender o que está acontecendo com uma desmaterialização da vida. Por causa do quê? Do efeito smartphone, redes sociais e mundo digital. E aí é que eu começo a entrar, então, em autores como, por exemplo, o Byung-Chul Han, né, que eu falei dele, inclusive, na campanha dos 365 dias, né? Ele tem muitos livros, é bacana a proposta do formato, porque ele é compacto, rápido, de fácil leitura, não é uma obra grande que eu vou parar no meio. Né? E eu trouxe só 4 aqui para mostrar, né? Esse é A Sociedade do Cansaço, esse aqui é um dos últimos que saiu agora, sobre a inatividade, a ideia dele de que você possa desfrutar mais da vida e ter uma vida menos dinâmica, como exigem, né? A Salvação do Belo é um dos últimos dele também, que ele fala dessa questão que a gente está perdendo a relação da observação, logo de discernir o que pode ser belo e o que não é. E um dos mais fantásticos livros dele, que é o Não Coisas. Esse ele está falando diretamente desse assunto que eu estou abordando aqui. Como nós estamos desmaterializando a nossa vida e construindo vidas artificiais. E isso só foi possível por causa da chegada do smartphone. Então essas coisas, para mim, elas não estão distantes do que eu faço como arqueólogo. E essa obra dele é de agora? O Não Coisa saiu o ano passado. Se eu não me engano, posso estar enganado, pode ter sido o ano retrasado. Tá? Os mais recentes dos que estão aqui são o Vida Contemplativa e o Salvação do Belo. Tá? Mas o mais impactante dele no Brasil, sem dúvida, foi o Sociedade do Cansaço, que foi o primeiro, de 2017. Tá? Só o nome dele já é muito... Porque nesse livro, e também tem o documentário no YouTube, né, com o mesmo nome, o Chul Han, o que ele explica? Ele explica que nós estamos vivendo uma era do capitalismo, uma era da história, em que as pessoas se autoexploram, porque elas se autocobram o tempo todo. Por quê? Porque esta dinâmica das redes permite a autovigilância, algo que não existia antes da existência das redes. A gente tinha uma vigilância que era externa a nós, a fábrica, o lugar onde você trabalha, seja qual for, né? A vigilância política, aquela ideia de 1984 de George Orwell, alguém está te olhando o tempo todo, isso foi substituído por uma nova dinâmica. Eu estou me olhando o tempo todo e preocupado com os outros que estão me olhando o tempo todo e preciso produzir sem parar. Eu tenho uma sensação de que não estou fazendo nada e os outros estão. Eu fico cansado. Faz muito sentido, né? Não, total. Nossa Senhora. Então, esses autores têm me ajudado a pensar total. isso, como arqueólogo, né? Olhando o que está acontecendo com as pessoas, elas estão se desmaterializando. É um pouco isso. Pode falar, daí. Eu acho que a Sociedade do Cansaço, né? Joguei uma bomba na mesa. Joguei uma granada na mesa sem o pino. A Sociedade do Cansaço é um livro realmente muito impactante agora, né? Nesses últimos tempos. Eu já tinha ouvido falar da Sociedade do Cansaço, ainda não tive o tempo necessário para ler e digerir, porque eu gosto de ler um texto. Eu sou totalmente contra a leitura dinâmica, aqueles cursos que ensinam a ler rapidamente alguma coisa em pouquíssimo tempo. Eu acho que ler demanda, entre aspas, um desperdício de tempo, né? Tu tem que sentar, ler e degustar algo. Mas realmente, o que a Sociedade do Cansaço traz também? Essa coisa da falsa ideia de que tudo é sucesso, de que as pessoas só valem o seu sucesso, quando, na verdade, para cada sucesso que se tem na vida, a gente teve, sei lá, N fracassos, né? E a gente acaba escondendo o fracasso para debaixo do tapete para mostrar o sucesso.
É que nem a foto, né? E quantos que Exatamente, se desistem cansa. antes, né? Nem chegam ao sucesso de Exatamente. não aceitar os fracassos. Se tu fala da foto, por exemplo, vocês todos aqui conviveram com a fotografia analógica. Né? Foto em papel, impressa, álbum de família. Por quê? Porque existiam poucos fotógrafos. No muito, o pai, a mãe, um tio compravam uma Stamatic, faziam as fotos, revelavam. Né? Sim. De 10, uma era aproveitável para um álbum de família. Mas você tinha uma coisa, o objeto fotografia. O objeto fotografia saiu da nossa realidade. A gente tem porta-retrato digital, que tu bota um pendrive e as fotos ficam passando na sala da tua casa. Isso tem para vender, você Sim, encontra. Né? Então, isso é desmaterialização. É isso que eu me refiro, que a gente vai perder. Em todo o exemplo que tu der. Certamente eu topo o desafio que eu vou te dar um exemplo de desmaterialização. Seja fotografia, futebol, qualquer coisa. É impressionante. E o livro? Principalmente o livro. No nosso caso aqui que nos interessa. Porque o livro é, antes de tudo, um objeto. E isso, ele também fala no Não Coisas. Ele tem uma parte específica sobre o PDF e os livros digitais. E ele diz, não são livros. Porque o livro ele tem uma materialidade. Se tu colocar o teu nome dele, ele se torna mais único do que ele já é. Porque cada um é um artefato. O livro digital não tem isso. Embora não estou dizendo que não se deva ler o livro digital. Sim, Né? sim, Até mas porque ele a gente alcança- está falando Tem que aqui ter o contato, né? da relação, Não, faz muito sentido. Nossa, para pensar, hein? Sim. Bem profundo isso. Daiane, o que tu trouxe pra gente aí dos teus autores que te inspiram? Então, assim como o Arthur, eu tenho N autores que me inspiram e que eu gosto muito de ler. Por exemplo, Jorge Amado, Giovanni Martins, mais recentemente, um autor bem contemporâneo. Mas, como eu tinha que eleger 3 obras, né, trouxe algumas bem significativas aqui. Triste Fim, de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Lima Barreto, para mim, é um gênio incompreendido da nossa literatura. Ele tem obras fantásticas, né? O Homem que Sabia Javanês, né? Enfim. E Triste Fim de Policarpo Quaresma é um livro que trata do contexto histórico da Revolta da Armada. E ele trata de diversos temas importantes para o país na figura do ultranacionalismo do personagem título Policarpo Quaresma. Então, acredito que até hoje é um livro muito atual, né? Haja vista os fenômenos sociológicos que nós vivemos, né, Arthur? Não precisamos nem entrar muito nessa seara, mas é um livro que até hoje é muito válido que se leia. O Quarto Fechado, da Lia Luft, é um livro também fantástico, é uma prosa intimista, no qual a Lia Luft ela joga muito com essa questão do masculino e do feminino. Trata de 2 irmãos gêmeos, um menino e uma menina. O menino acaba cometendo suicídio e todos os conflitos que ocorrem naquela família em decorrência da morte desse rapaz. É um livro fantástico para quem gosta de prosa intimista. E na mesma linha do Pequeno Príncipe, né? Eu nem sabia que o Arthur vinha aqui hoje, mas foi uma coincidência feliz. Eu trouxe também O Menino do Dedo Verde, do Maurice Duron, que é da corrente filosófica também existencialista do pós-guerra. É um livro também fantástico, né? Na mesma vertente do Pequeno Príncipe, né? E apesar das pessoas acharem, O Menino do Dedo Verde é um livro sobre, sei lá, ambientalismo, não. É uma prosa que fala sobre ética, cidadania, amizade, esperança. É um livro também fantástico que eu recomendo que, né, os nossos leitores procurem e leiam. Só filé. O Policarpo é fantástico, né? Eu concordo contigo. Lima Barreto é um cara... Bom, ele está sendo agora, né? A gente está notando falarem mais dele. Diz, presta atenção, né? A gente fala muito do Machado e outros caras, mas o Lima Barreto... Né? E ele tinha um papel no jornal também, de escrever aquelas crônicas diárias. Era um sujeito extraordinário. Sem dúvida. Ficam esquecidos por um período, depois eles retomam, né? Exatamente. Isso é uma coisa que livro tem, né? Sim. Isso é uma característica que livro tem, né? E aquele livro que estava lá quieto. Do nada, assim, alguém retoma ele. Porque alguém pegou. Sim, esse aqui, opa! Né? Às vezes também citado dentro de um outro livro, né? Exato. Comigo acontece muito de ir atrás de um livro muito. porque alguém falou dele dentro de um livro. Assim. Sim, essa é a mágica. Essa é a corrente, né? Ou então, tá na estante da minha avó, vou ver. Aí chega lá, poxa. Tá com uma edição nova, essa capa tá bem bonita do Lima, né?
dessa Sim, edição que tu falasse. Mas Lima Barreto. como a história te envolve, né? Sim, gosto muito. Não me formei. O meu melhor amigo, meu amigo de infância, ele é graduado em História. Então, durante muito tempo, né, eu vi ali as leituras, as reflexões dele, e isso acabou tendo um papel preponderante também na minha vida. Dá pra gente saber quem é esse historiador? O Alexandre Colgo, hoje ele é professor lá da Federal do Mato Grosso do Sul. Deve conhecer, né? De nome, sim. Não, Ele sim. é rio-grandino também, não? Ele é rio-grandino também. É formado aqui? É formado aqui em História. E mora no Mato Grosso. Sim, é professora hoje em dia do Instituto de Educação lá. Olha aí. Mas quando eu peguei o teu livro, Daiane, eu até te falei, assim, eu percebi uma questão forte da coletividade, assim, do quanto tu deixa transparecer aqui na tua obra, né? O quanto tu tem essa preocupação com o todo. Sim. Por exemplo, eu gosto muito de literatura brasileira, né? Meus autores preferidos são autores nacionais. Apesar de ler alguns, né, autores, por exemplo, eu gosto muito de Alberto Camus, né, que é da literatura francesa também, mas eu gosto muito de literatura brasileira. Mas, estranhamente, Clarice Lispector, por exemplo, né, que é totalmente psicológica e intimista, não é uma das autoras preferidas, né, que eu gosto de ler muito. Justamente porque eu gosto de literatura social. Eu acredito que os indivíduos são produtos do meio em que vivem, das sociedades em que vivem. Então, eu tento, na minha literatura, trazer um pouco isso, né? Como é que a sociedade ela acaba moldando os indivíduos. E, claro, que o contrário também é verdadeiro, né? Indivíduos revolucionários acabam moldando sociedades também. Então, no meu livro, eu tentei trazer um pouco, né, dessa ideia, né? Eu tentei trazer um recorte, né, a partir da vivência de um médico estrangeiro, como é que surgem essas ideias, né, de assistência universal à saúde, de saúde pública aqui no nosso país. É lógico que, por exemplo, o movimento sanitarista que começa lá na década de 50 e só vai culminar no SUS em 1988, 1990, ele é um movimento extenso, né, e pequeno e fragmentado, porém muito potente, né? Eu não tinha como, em poucas páginas, mostrar isso. Então, eu fiz um recorte, né, da rotina desses médicos no interior do Nordeste, tratando dessas epidemias para conseguir chegar nessa magnitude desse movimento, né, do movimento sanitarista no Brasil. E a pandemia, como é que tu enxergou isso tudo? A pandemia, é interessante isso, né? A pandemia, no meu ponto de vista, né, de alguém que gosta muito de história, na verdade é mais um ciclo. Nos mostra que os seres humanos, né, são criaturas frágeis e condicionados, né, a inúmeras variantes de um ecossistema. Então, a gente tem, né, peste bubônica, gripe espanhola e N catástrofes, né, epidêmicas que acometem, né, qualquer indivíduo. A gente está tendo agora a gripe aviária que está dizimando nossos leões marinhos aqui da costa. Ou seja, nós somos mais uma espécie que está sujeita a isso. E eu acho que isso é importante também, da gente se enxergar como indivíduos naturais. Sabe? Eu acho que o homem, hoje em dia, se esquece muito isso. Nós somos indivíduos naturais. Nós estamos sujeitos, sim, né, a ecossistema, a interações com outros seres. Mesmo que esses seres sejam vírus, micro-organismos, que, obviamente, não são benéficos a nós. Né? Então, acho que isso é importante. Exatamente. A gente se conecta com o que a gente não enxerga. Eu estava ouvindo aqui a Daiane falar e pensando, tudo acaba interligado, né? Quando tu, por exemplo, te preocupa com quando foi possível e necessário pensar numa saúde universal, a gente traz para agora e vê qual é o maior debate hoje na política. O maior debate hoje. Na política, e eu diria que em todos os segmentos, é o papel do Estado. Né? A gente acabou de ver um resultado de uma eleição na Argentina, um candidato que tem uma visão muito crítica do papel do Estado. Porque na concepção política dele, ideológica dele, o Estado tolhe liberdades. Isso não deixa de ser verdade. Né? Porque ele existe para isso. Porque isso aí já sou eu dizendo, né? Sim. A liberdade plena de todos corre o risco de nós cairmos naquilo que Hobbes chamava a guerra de todos contra todos. Então, o Estado é uma instância inventada pelos seres humanos como um árbitro, né, que mais ou menos faz a mediação daquilo que é o ser humano natural. Né? Ele vai buscar, se deixarem espaço, ele vai buscar
né? O seu. E aí é que a gente pensa nessa coisa de novo, que a gente está perdendo. O mundo digital está trazendo o quê? Um aspecto muito individual, que a gente estava falando antes agora, né? A pessoa pensa em si, na sua imagem, na sua autoexploração, na imagem projetada, naquele sucesso que não tem fim, né? Que mascara uma vida normal. Nem vou falar de uma vida de insucesso. É normal o insucesso. Sim, tá? normal. Se todos fizessem sucesso, nem a palavra sucesso existiria, né? Foi preciso criar um conceito para dizer isso aqui é diferente, né? Então, o que a gente percebe é uma individualização crescente, o individualismo cresce, ele não só cresce, ele é fomentado, porque há por trás uma corrente de ideias que gostaria de ir nesta direção, que vai dialogar com a ideia da liberdade plena. Dois autores que me ajudam a pensar nisso, também peguei lá na Vanguarda com vocês, logo que saiu, né? Ele saiu, eu já liguei para lá, falei, pega esse aí, né? E já tinha chegado. São dois franceses, Pierre Dardot e Christian Laval, A Nova Razão do Mundo, ensaios sobre a sociedade neoliberal. Tem outros livros deles publicados no Brasil, mas esse talvez seja o mais importante, assim, que eles vão dar solidez à ideia deles, que é justamente mostrar esse caminho que estamos seguindo, tá? Que é um caminho de individualismo, que é um caminho que corre o risco de esfacelar as relações. E aí você perde essa noção de por que a gente precisa dos outros. A pandemia mostrou que a gente precisa dos outros. Porque se não houvesse um esforço coletivo da indústria para criar vacina, das pessoas dizerem que tem que se vacinar, das pessoas ficarem em casa das em massa, né? Principalmente você se proteger e proteger os outros. Se isso não tivesse acontecido, teria sido um desastre de proporções muito maiores do que foi. Então ali se mostrou que esta ideia de que você pode fazer e deve fazer sucesso sozinho é uma falácia. Por isso que chamou a atenção a ideia dela perceber que tem uma coisa coletiva ali. De coletividade, de sujeitos que conseguem mais coisas se agem juntos. Não, ela vai pela coisa simples, assim, eu tenho várias irmãs, é nesse contexto, sabe? Sim. Isso já mostra a preocupação com um coletivo, seja um coletivo próximo, né, que seja o teu núcleo familiar e tudo que ele acaba estando envolvido nesse processo, assim. Eu queria agora, como vocês são professores, ambos, eu queria trazer um pouquinho para a gente pensar um pouquinho como é que está essa relação da leitura com os alunos de vocês, né? Porque tu mesmo está trazendo essa questão dessa mudança que a gente vive, né? Como é que vocês percebem, né? Como está sendo trabalhado isso? Vocês conseguem estimular? Vocês são estimuladores de leitura entre os adolescentes? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. Bom, eu não sou professora universitária, eu sou técnica de laboratório. Então, meu contato com alunos, ele não é tão próximo quanto, né, o do Arthur, porque eu preparo as aulas práticas, eu acabo lidando com os estudantes que fazem estágio ali no laboratório, etc. Mas o que eu posso perceber, assim, da questão de leitura? Tem dois caminhos que a gente observa ali nos jovens universitários. Aqueles que têm a leitura direcionada para provas e etc., né? Estão ali, como eu digo, no modo sobrevivência, né? E tem aqueles que são aqueles que fomentam o que a gente chama agora no Brasil, né, de primavera literária brasileira, que até o Itamar Vieira Júnior fala muito quando ele fala em palestras, né, entrevistas, etc. Por quê? Porque toda vez que a gente tem um vácuo, um declínio cultural de alguma coisa, por exemplo, né, lá na Idade Média surge o Renascimento, existe uma contrarresposta do sistema quase que orgânica. Né? Existe essa contrarresposta. E essa contrarresposta ela é alimentada, né, por pessoas que consomem essa contrarresposta. Então, o que a gente observa, assim, né? A gente teve, sim, um vácuo muito grande, né, cultural no Brasil, principalmente ali no início das primeiras décadas, né, dos anos 2000, e a gente está tendo agora essa contrarresposta, né? A gente está tendo uma safra de bons escritores e pessoas que consomem esses bons escritores. Sim, não a gente tem uma safra de pessoas que consomem bons escritores. Bons livros, né? E, que vão em busca, descobrem esse nicho, assim. Exatamente. Também percebo isso. Então, eu acho que esse discurso de que o jovem não lê, não adianta, tudo que tem mais de 20 segundos, o jovem não consome, isso é meio que uma falácia.
né? Acho que uma desculpa também, né? Uma desculpa, exatamente. Porque se eu for partir para o campo da desesperança, então eu cruzo meus braços e não faço mais nada. Né? Justamente porque eu e o Arthur aqui produzimos literatura, produzimos livros, é porque a gente acredita, né, nesses jovens, nesses futuros leitores, nas gerações seguintes, né? Então, estamos dando a nossa resposta nas prateleiras das livrarias, nas editoras, na produção literária que nós fazemos, nos livros que consumimos e assim por diante. Mas tu percebe que existe uma separação. Não é uma unicidade aí, onde todos... Ou como é que tu percebe isso? Não, não é. Eu vejo que, assim, não são todos os jovens que leem. Eu diria até que talvez, né, no contexto social que nós vivemos hoje, por conta, né, das redes digitais, são poucos jovens que ainda lê, mas... Os que leem de qualidade, é isso? Leem, consomem boa literatura, consomem bons filmes, bons livros, e eu acho que a gente não pode generalizar uma geração inteira, a geração X, Y, Z, é a geração que não lê, né? Eu acho Até que porque é por esse é aí. um corte... A geração X, de qual classe nós estamos falando? Exatamente. A geração X que tem acesso a determinadas coisas da cultura material. Existe uma massa que não tem acesso àquilo e produz outra coisa. Exatamente. E literatura também passa por aí, porque a gente conhece pouco, digo, a gente estamos no mundo universitário, mundo acadêmico, embora eu sou dos que saem um pouco, né, fora da universidade, mas a gente consome e sabe pouco do que acontece em periferias com uma produção pujante de poesia, de música e eventualmente até no formato livro. Digo eventualmente porque não é com a mesma quantidade que as camadas médias, por exemplo, intelectualizadas, que, né, frequentam cinema, que se permitem, né, o luxo de comprar livros, produzem. Né? Tem um livro do Emicida que ele cita justamente isso Exato, da periferia, né? Exatamente. Que as pessoas têm muita qualidade lá dentro, só que muitas vezes não são alcançadas pelas editoras. Por isso que essa ideia, né, a geração Y, X, Boomer, que inventam nomes, são para consumo, né? Agora tem um ponto... No dia a dia, No dia a dia. Porque tem um ponto, sim, aí sim, como professor a gente está sentindo, né? A gente está conversando, inclusive, sobre isso lá no curso, entre os docentes, e vamos pensar coisas... A FURG, em geral, está preocupadíssima com isso. Nós fizemos uma grande reunião agora, há pouco tempo, com todos os docentes que compõem os núcleos docentes estruturantes, que é o grupo que define, né, os caminhos dos cursos, para discutir evasão. Sim, e um dos motivos que apareceu é que eles têm muita dificuldade de acompanhar o ritmo das aulas depois da pandemia. A pandemia tem um impacto... Eu costumo dizer o seguinte, nós estamos numa fase que a psicologia define como negação. Né? A pandemia terminou e a gente está numa negação. A gente vai ficar talvez 2 anos aí nessa... É como se ela não tivesse acontecido. Porque aquilo foi traumático. Então, não, a vida segue. Não, de fato não. Ela tem consequências e elas estão começando a se mostrar. Uma delas afetou o hábito da leitura no ambiente escolar como um todo. E aí a universidade está incluída, né? E a gente percebe, assim, a gente passou a usar mais o ambiente virtual, né? E deixa os textos lá e as leituras não estão acontecendo. Mas e tu acha que essa coisa foi benéfica ou não de ter as aulas virtuais e agora passar a não ter as aulas virtuais? Então, eu acho que a gente ainda está muito no calor da hora para conseguir ter uma classificação. Isso foi benéfico ou não? Agora, no momento que a gente está vivendo... É uma experimentação. A gente ainda está percebendo. Tem efeitos positivos, sem dúvida. Por exemplo, a gente tem alunos que jamais demonstravam seu potencial e puderam mostrar, e tem os efeitos negativos. Um deles é isso, né? O afastamento do lado físico da leitura, que é diferente de ler o digital. Não dá conta de ler tudo, né? Porque não atrai, eu acho. Porque eu já conversei com alunos e eles estavam justamente nessa expectativa. Tomara que volte o presencial, e outras pessoas, tomara que continue só online, porque eu me adaptei melhor ali. Por isso que eu digo, ainda é um momento da gente perceber o impacto real que isso teve. É muito cedo, né? Porque foram 2 anos praticamente de isolamento e mais as mortes. Essas duas coisas juntas pesam na consciência. Impacta, né? Impacta muito. Mas tu costuma indicar livros a adotar, que a gente diz assim, tipo, olha, esse tem que ler. Os meus alunos podem me corrigir, mas eu acredito que eu falo muito de livro em aula. Né? Porque eu comento com eles os livros que estou lendo também, misturo no meio. Né? Então, eu acho que faço isso. Né? Acredito que eu faço. A nossa dificuldade tem sido nas leituras que são acadêmicas, para a formação deles como futuros arqueólogos e arqueólogas. As obrigatórias. Aquelas que são obrigatórias porque são imprescindíveis. Né? Eu quero ser um arqueólogo, eu não posso deixar de ler o fulano, nem que seja um capítulo.
Tá? Então, Isso vocês estão percebendo a gente muito. percebe. A gente percebe quando? Nos momentos de avaliações ou quando tu faz um seminário de discussão que tem que ter o retorno daquilo que não foi lido. Né? E isso é geral. Eu tenho conversado com colegas de todas as universidades que eu conheço e tenho colegas, todos dizem a mesma coisa. Depois da pandemia, a leitura caiu. Vocês lembram? A gente usava o Xerox. Isso era um clássico das universidades. Né? A gente fazia uma ilegalidade legalizada. Né? Todo mundo fazia Xerox e não tinha muito problema com os direitos autorais. Eu acho, converso com meus colegas sobre isso, que aquele hábito de tu ir até o Xerox, pegar o texto, nem falo do pagar por ele, podia até ser gratuito, que eu acho que devia ser. Né? O sujeito poder ler, manusear, Marcar. aqueles alunos que adoram rabiscar, que a gente tem ainda, né? Eu acho que aquilo favorecia o momento da leitura. Que eu acho, esse é o ponto que eu queria chegar. Poderia despertar, né? Veja bem, nós não temos mais momento para nada. Porque Depende, tudo é full time. Tá? No momento que tu tem um celular contigo, o teu tempo é todo determinado pelo telefone. Tá? Você está num lugar, tira uma foto. Faz um negócio, faz uma postagem. Dá uma conferida no tempo. Usa o Maps para se locomover. Tudo. Tudo na tua vida gira em torno de uma tecnologia nova. Né? Então, o hábito da leitura também foi sugado, ou está sendo sugado. E aí o estudante, aquela fase da vida que você começa a aprender a disciplina do estudo, porque ela tem que existir, cada um tem a sua, não tem uma que sirva para todos. Mas tu te autodisciplina. Isso sim, olha, eu gosto de ler de manhã, eu gosto de ler à noite, eu gosto de ler no intervalo das aulas. Ter o físico, aquele xerox que a gente fazia, grampeado, eu acho que era um aliciante para a hora da leitura. O celular é confundido com tudo. Eu posso estar lendo um texto e pular para o Facebook. Do Facebook eu já vou no Instagram e digo, estou aqui lendo um livro genial. E a mensagem no PDF. pode ser instantânea, tu recebe também, né? Entende? E ela te desperta. Então, isso sim é um impacto que a gente está começando a perceber. Eu coloco dentro dessa sacola do smartphone. Legal, mas eu acho importante falar sobre isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente precisa fazer com que o aluno entenda que ele precisa perceber que ele está numa armadilha. Como todos estamos, né? Justamente. Essa armadilha de que o tempo está todo voltado para tudo o tempo todo. Exatamente. É que, assim, o que eu vejo, né? A gente tem que... Eu que sou da área das ciências biológicas, a gente tem que entender o seguinte, né? Que o homem, durante muito tempo, né, foi presa, né, de grandes predadores, até que chega um ponto que se organiza e, como sociedade, começa a caçar aquela coisa toda, tem os olhos aqui frontais, etc. E o que acontece quando a gente olha a biologia do homem? O homem, por ser, né, um caçador, né, de bandos, etc., ele precisa focar. Ele precisa, o que eu vou fazer agora? Vou ficar de espreita aqui, meu amigo está ali, não sei o quê, vou executar essa tarefa. Vou caçar, vou carnear, vou me esconder. Precisa disso. Nosso cérebro foi moldado para isso. E quando nós temos muitos estímulos ao mesmo tempo, parece que estamos fazendo muitas coisas, mas no frigir dos ovos não estamos fazendo nada. E para ler, prestar atenção a uma ideia do passado, alguém que, por exemplo, Lima Barreto não está mais entre nós, né? Então, ele tem esse material que ele nos deixou. Eu preciso sentar, parar e me concentrar em algo. E a era da tecnologia não consegue me dar este sentar, focar e apreciar algo. E é por isso que os alunos... fazer um esforço, a maior parte das vezes. E é por isso que os alunos pós-pandemia também estão invadindo as universidades. Porque passaram praticamente 2 anos fazendo tudo e não fazendo nada. E quando tem que voltar e fazer algo, uma tarefa por vez, aí... Às vezes fazer em grupo, que também essa perspectiva, a pandemia reforçou, mas era uma tendência que já vinha acontecendo. Você faz sozinho. Tá? Inclusive se estimulando os estudantes a denunciar o colega vagabundo, entre aspas. Né? Eu digo para vocês, eu acho essa uma tese furadíssima. Né? Porque justamente o trabalho em grupo com o colega vagabundo é que te faz aprender a trabalhar em grupo. Porque senão tu não vai saber o que é a experiência de trabalhar no coletivo. Né? E as pessoas são jogadas nesse mundo. Não, vai na tua, aperta o acelerador, não olha para os outros. E aí, o que a gente está vivendo? E é muito sério. Nós estamos vivendo um aumento grande de estudantes que, quando chegam no final, têm burnout, ansiedade, estão se medicando muito, quando eu digo muito, com ênfase, se medicando. Alguns que não têm condições de buscar, digamos, um profissional, estão se automedicando. Sim. E não estão conseguindo concluir os trabalhos e se sentem fracassados numa sociedade de sucesso, que tem que ter sucesso. Essas coisas estão acontecendo juntas. E o hábito da leitura, que deveria ser um hábito, como tu está dizendo, né, vinculado a uma atividade que eu estou exercendo, ele se dilui num mar de ansiedade. Né? Eu preciso ler, mas eu preciso ver o filme que acabaram de postar, mas eu preciso saber o que está acontecendo com a fulana. Fazer tudo ao mesmo tempo. Fazer tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque agora é possível. Esse é que é o ponto. A inflexão
que é o ponto sem volta, aí pensando um pouco como historiador, às vezes tem pontos sem voltas na história. Essa tecnologia não volta atrás. Não. A gente não vai tirar ela da nossa vida amanhã. Não, a gente vai ter vai que piorar, né? direcionar. Ela vai piorar, ou se a gente matizar ela, começar a falar mais sobre isso de forma mais clara, sem medo de ofender ninguém, dizer, mas você está indo na contramão da história. Não, estou só dizendo. Que é o que o Churran faz. As pessoas cobram do Churran, dizem, mas ele fica só criticando, mas ele não está propondo uma revolução, ele está dizendo, cuidado. Sim, ele Cuidado. está Que eu acho que é o que falta hoje, né? trazendo uma nova visão. É. Né? E questionando várias coisas. Que eu acho que é falta importante justamente é isso, entende? Uma pessoa dizer, cuidado, esse é o caminho certo, esse não é o caminho a seguir. Ou não precisa nem dizer o certo, né? Só dizer que assim, ó, não tem você já certo, prestou né? atenção como o teu Verdade. dia começa? Não, Qual é o primeiro gesto hoje? Não, A maioria a das gente pessoas, pegar o perceber telefone. o que a E aí? gente, a que ponto, qual é o objetivo, né? O que a gente está buscando, né? Eu preciso ler hoje, o que eu vou decidir que eu vou fazer. O que eu vou fazer? Essa relação com a questão do animal foi bacana, justamente porque, né? Eu preciso caçar, eu preciso me alimentar e hoje o que eu vou ter que fazer? Não deixa de ser decisões. Como é que eu vou tomar matar o esse tempo leão? todo. Exatamente. As decisões que eu vou tomar o tempo todo e a gente não consegue perceber muitas vezes. A gente está quase chegando ao final. Olha só. É rapidinho. Então, Arthur, tu gostaria de falar de mais algum livro desses que tu trouxe ou tu falaste de todos? Não, acho que eu falei de todos. Um cara que mexeu muito com a minha cabeça, só rapidinho, é esse cara, Mark Fisher. Né? Mark Fisher era um filósofo inglês, faleceu em 2016. Ele foi um dos primeiros a curtir o início da internet, é um dos que estava naquela euforia que criou o conceito de cybercultura, né? Que o Per Levy é o principal teórico, tem um livro dele chamado Cybercultura. Isso. E ele é também um dos primeiros que se decepcionou. Né? E aí, então, ele é um dos criadores do gênero cyberpunk, que é um gênero literário importante, e é um gênero de cinema, e é um gênero de game. Né? E o cyberpunk é isso, é a alta tecnologia convivendo com o que pode ter de ruim, né? Na sociedade. Então ele pensa cenários futuros. E nesse livro aqui ele fala isso, ele faz a pergunta, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo? Porque ele diz isso, as pessoas estão presas num sistema e já quase perdem a imaginação. Dizem, será que a gente poderia pensar outro mundo? Então quando você pensa um cara lá na Idade Média, século XI, um sujeito dentro de um feudo na França, se você dissesse para ele que no futuro ia ter um mundo como o nosso, ele diria, não, isso é impossível. No mundo, cada coisa tem seu lugar. Os que lutam, os que rezam, os que trabalham, o senhor, eu, o servo, a igreja. É a mesma coisa com a gente hoje, né? Ele diz assim, outro mundo seria possível? Não, as coisas já estão dadas. O mundo não muda mais. O que está acontecendo mostra que ele muda. Né? E numa velocidade nunca vista. Eu queria terminar dizendo isso. Assim, para mim, os livros são fundamentais para me ajudar a entender as coisas. Para mim, eles são um objeto de contato com o mundo real. Eu cultuo o livro como objeto. Acho que esse lado objeto do livro é importante, que tem a ver com a capa, né, que tem a ver com como ele foi produzido. O cheiro. Tudo. Né? Toda coisa que é orgânica do livro, para mim, é fundamental. Né? E o livro é imortal. E eu vou tentar dizer por quê. Todas essas parafernalhas em PDF que hoje dizem que, bom, hoje eu posso ler o Shakespeare agora. E se alguém der um off, aquele digital... Acabar a bateria, né, que eles falam, né? Mas aquele Shakespeare que está lá na estante da escolinha, né? Está lá pequenininho num canto, ele vai estar lá. E alguém vai poder ler. Tá? O livro de Eli, aquele livro fantástico, que o cara tinha o livro todo dentro da cabeça. Né? Bom, não vou dar spoiler, mas assistam o livro de Eli. E o Fahrenheit. Né? O que o Arthur está falando é justamente que o Eduardo Almeida citou um dia, né? Se a bateria do teu celular acabar, o livro impresso está aqui. Claro, o que tu faz? Meu Deus! Não, calma, tem um livro. Bacana, muito bom. E eu gostaria de deixar, né, o recado aí para os nossos leitores, nossos ouvintes, é que ler é um ato fundamental. Por quê? Porque quem não lê é obrigado a interpretar o mundo a partir da visão dos outros. É o que outra pessoa me disse que funciona assim, então eu tenho que aceitar. Porque eu não tenho uma opinião formada sobre um determinado assunto, uma determinada realidade. Então eu vejo que ler é, antes de tudo, né, um ato de autoevolução, de autoentendimento, né, do mundo que se vive. Porque a nossa escala de tempo aqui na Terra é tão pequena, né? Um ser humano, sei lá, tem uma expectativa de vida de 70, 80 anos. Então, eu tenho que aproveitar essa estada aqui da melhor maneira possível. Né? Então, eu tenho que tirar minhas próprias conclusões, eu tenho que pensar por mim mesma e não deixar que outras pessoas pensem por mim e interpretem a realidade por mim. E o livro tem esse poder. Sim, com certeza.
É isso Bom, aí? né, Laerto? Legal. Vamos fazer um bate-volta aqui com eles. Um ping-pong pra gente finalizar, então? Vamos lá? Vamos. Pode começar. Um lugar preferido para ler? Em casa, qualquer parte da casa que tenha um pouco de silêncio, assim, que eu consiga entrar no livro, em casa, acho que em casa. Eu também gosto de ler bastante em casa. Principalmente no meu quarto, sozinha. Então é o lugar que eu gosto de ler. Gosto de ler em solidão. Legal. Um livro que mudou a tua vida, Daiane? Bom, um livro que mudou minha vida, vários, né? Mas eu me lembro de Desobediência Civil, do Henri Thoreau. Esse livro serve para tudo, hein? É forte esse livro, né? É forte. Leiam, é verdade. Desobediência Civil. E teu, Arthur? Esse aqui. Esse eu não tinha falado. Não sabia que tinha esse ping-pong. O Casaco de Marx. Né? Isso aqui é uma coletânea de capítulos soltos de outros livros do Peter Staley-Brass, um historiador inglês que trabalha com história das roupas, da vestimenta. E é uma machadada na cabeça. Porque o primeiro capítulo, ele conta que ele estava dando uma palestra vestindo a jaqueta de um amigo que tinha morrido. E ele começou a chorar no meio da conferência porque ele se deu conta que ele estava vestindo o amigo. E ele começa a falar das coisas que nos cercam e nos vestem. Sabiam que a palavra memória vem de costura? É um termo que tem a ver com tecelagem. Ele puxa daí aquilo que a gente não percebe, como as roupas, para terminar falando de objeto e livro, como as roupas nos constituem e carregam memórias. A tal ponto que ele, nesse momento, se emocionou porque ele estava vestindo o amigo, não a roupa do amigo. E aí o livro vai por aí. Ele vai falar depois de outras coisas dentro do livro. Esse livro, para mim, foi um marcante porque me ajudou a entender melhor o mundo como arqueólogo. Perceber essa relação que nós temos com as coisas muito além da sua descrição, classificação, funcionalidade, etc. É esse sentimento. Né? E esse cara me ajudou. Encontrar uma caneca lá, enterrada, né? O que ela significa? Para aquele que estava lá e para quem está hoje. Essas duas significâncias aí, né? Isso aí. É sempre a relação, né? Uhum. Show. Mais uma? Mais duas. Qual foi o primeiro livro que tu lesse? Que tu lembra, assim, tipo, esse aqui foi o primeiro livro que eu tive? Lembro. Senta Pua, do Brigadeiro Rui, que foi um dos pilotos brasileiros na Segunda Guerra Mundial, quando foi criado o primeiro grupo de aviação de caça, o Senta Pua. Ele escreveu um livro anos depois e foi o primeiro livro que eu li todo, até o fim. E depois eu engatei um outro livro que era um outro piloto. É isso que eu ia te perguntar. Esse livro te descadeou para ler outros livros ou tipo... Foi mais do que isso. Esse livro me mostrou talvez que eu ia ser historiador e não sabia. Tinha um outro livro na biblioteca da escola que era de um cara chamado Mocelin, que era um piloto que era daqui de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O Rui contou a história de todos os pilotos do grupo de caça, em detalhes, e o Mocelin ele só citou. No livro do Mocelin eu descobri que eles tinham voado juntos e que o Mocelin tinha tido um problema no avião e pediu para voltar. E o Rui não acreditou e quando o Rui pousou, o Rui passou a mão no vidro do Mocelin porque achou que não tinha óleo no vidro. E o Mocelin conta isso chateado no livro dele. Ali eu percebi que poderia ter duas versões de uma mesma história. E eu era bem jovem, isso me marcou muito. Né? E eu tive uma oportunidade tremenda. Eu conheci o comandante Rui lá em Porto Alegre alguns anos atrás, ele estava vivo ainda, e tive uma oportunidade maior ainda. Eu fiquei 20 minutos sozinho com ele, no intervalo das palestras, e perguntei para ele isso. E ele disse uma coisa linda. Ele disse, não, o Mocelin é meu amigo, a gente conversou muito, trocamos cartas depois da guerra, mas a guerra é terrível, pode fazer horrores com um homem pode ter medo. Ele disse. Eu achei aquilo bonito. Sabe? Ele entendeu que o sujeito teve um problema no avião e aquilo talvez não tenha sido tão grave, mas ele pousou. E ele achou que essa história não precisava estar no livro dele. Então, não só foi o primeiro livro que eu li, mas foi um livro que me mostrou assim, como é contar uma história, como é uma coisa complicada. Né? Muito bem. E para ti, Daiane? O primeiro livro que eu lembro que eu li sozinha, que eu gostei muito, foi Marcelo Marmelo Martelo, da Ruth Rocha e outras histórias. A Ruth Rocha é maravilhosa. Ruth Rocha, fantástica. Então, foi... E que fala muito a questão da linguagem, né, da história título do livro, mas também tem outras histórias, Dono da Bola, Terezinha e Gabriela, que fala do egoísmo, da questão da personalidade. Então, para mim, foi o meu primeiro livro. Muito bom. E qual a próxima leitura? A próxima leitura que eu pretendo ler vai ser O Som do Rugido da Onça. Tá lá em casa aqui, ó, esperando. O Som do Rugido da Onça. A Adriana leu as primeiras páginas e disse assim, vai ter que ler esse aqui. Né? Tem a ver com a expedição do...
São dois que fizeram uma expedição no Brasil. É romanceado nisso, né? Exatamente, das crianças que foram levadas para a Alemanha, dos indígenas, etc. Tá lá, esperando em casa, assim, já foi comprado. E o teu, Arthur? Eu, na verdade, assim, não é a próxima, é a que eu estou tentando terminar. Estou amando um livro. Eu nunca tinha lido o Amos Oz, o israelense. Judas. Nossa, que Olha livro. aí a conexão. Eu Que digo, ó, livro. Gente, numa boa. eu digo que os nossos convidados têm uma conexão. Olha aí, ó. Judas é um livro fora de série. Foi uma dica da minha grande amiga Luciana Coronel, que é professora da Letras lá da FURG. Ela disse, tu tem que ler o Amos Oz. Eu disse, não, em alguma hora eu vou chegar nele. E foi agora, pouquíssimo tempo atrás, eu estava lá na Vanguarda e disse, agora eu vou pegar o Judas, né, que foi o último livro dele. Sim, foi o último livro dele. E a discussão ali é intensa sobre Bom, é muita coisa, a gente tem que ler. E um outro livro lindo, que eu também estou lendo os dois, assim... Costuma ler junto, então. Eu leio nem vou dizer assim quantos livros eu leio ao mesmo tempo, porque chega a ser meio absurdo, né, dizer, ele tá louco, né. E quantos são? Deve ter, nesse momento deve ter uns 7, assim, que eu leio todos os dias à noite. É um hábito, né? Tu lê um pouquinho? Um pouquinho, nem que seja 5, 7, 8, 10 páginas de cada um. De cada um? De cada um deles, né? Às vezes eu não consigo, porque tem demanda do outro dia, tem duas crianças em casa, mas esse é um hábito, né? E tem um livro que se chama O Mapa do Sal, que eu peguei com vocês lá na Vanguarda também. A Adriana que me deu, na verdade, de presente. É lindo. É uma história de uma jovem iraniana que vive nos Estados Unidos e é um livro que a descrição... É o primeiro livro dessa escritora, hein? Que eu acho que... posso estar enganado, mas eu acho que é uma mulher trans. Posso estar enganado. Ela tem um momento que ela está descrevendo, por exemplo, a tia dela fazendo comida. Né? O mundo persa do Irã e o mundo árabe também, dessa região do Oriente Médio, é muito dado à culinária, aos temperos, aos cheiros e às cores. Ela descreve aquilo de tal maneira que tu quase sente o cheiro, sem brincadeira. Sabe? Da mão da mãe ou da tia mergulhando naquela pasta que estava fazendo. Esse livro é muito bacana. E ele fala de passado e presente, quando os mapas eram feitos lá na Idade Média, e essa pessoa que está voltando agora para... É Síria, melhor, Síria, não é Irã. Olha, Mapa do Sal, livraço. Tem muito livro. Coisa boa. Muito bom. Gente, foi um prazer imenso aqui escutar um pouquinho de vocês, conhecer um pouquinho mais dessa trajetória e inspirar também outras pessoas, né, para que sigam despertando, né? Trazendo e encurtando muitos caminhos aí através dos livros. Muitas dicas excelentes. Muito obrigado aí. A gente que agradece. Pela participação de vocês. Obrigada, Laerto. Super agradeço. Martina. É isso? É isso aí. Obrigado, pessoal. Esperamos ter alcançado o nosso objetivo. Nos vemos aí em algum lugar com um livro na mão. Exatamente. Na Vanguarda. Muito obrigada. Obrigado.